Hallo Leute, guten Tag, wie geht's dir? Ich heiße Valéria, willkommen auf meinem Kanal na Literatura Selvagem. Se você está chegando por aqui agora, aproveita para se inscrever no canal, ativa o sininho de notificações e deixa o teu like depois que terminar de assistir esse vídeo. Principalmente se você for fã de Bukowski ou curioso em iniciar na obra dele, que é bem vasta, para o bem dos fãs, claro, né? Esse ano a gente está aí celebrando o centenário de Charles Bukowski. Ele nasceu em 16 de agosto de 1920 em Andernach, na Alemanha. Veio muito cedo para os Estados Unidos, com o pai que era americano e a mãe dele que era alemã. Ele teve uma infância difícil, com muitos traumas, né? Um relacionamento bastante conturbado com seu pai, né? Que era bem durão, assim, bem rígido. E a mãe que era extremamente passiva e não tinha voz dentro de casa para mudar a situação. Fora isso, ele tinha um problema sério de acne que acabou perdurando por vários anos e fez com que ele se sentisse inseguro com a sua aparência, e isso acabou lhe rendendo vários problemas, né, nos anos escolares. Então, não existe uma regra específica para você ler as obras de Bukowski, mas é sempre bom você, sei lá, pega um romance, mas tendo certa noção de por onde iniciar, a fim de conhecer melhor a obra dele, né, e quem foi a pessoa de Bukowski, eu acho que é mais adequado. Então, nesse vídeo, né, abrindo aí a temporada de especial centenário do Charles Bukowski, eu vou fazer uma série de postagens lá no blog, aqui no canal e algumas também pelo Instagram ao longo de todo o mês de agosto, porque não é todo dia que Bukowski completaria 100 anos se estivesse vivo, né? Infelizmente, ele faleceu em março de 1994 com problemas decorrentes de uma leucemia. Ele teve uma pneumonia decorrente da leucemia. Ele tinha 73 anos quando faleceu, né? Então, como é que a gente faz para ler Bukowski? Qual o primeiro livro que a gente deve pegar? Eu, particularmente, comecei com Hollywood e recomendo a vocês que não façam o mesmo. Foi uma escolha meio infeliz. De qualquer forma, eu não tive muita opção na época. Mas, enfim, isso aí eu vou falar mais pra frente. Existem duas ordens para você ler na cronologia os 6 romances de Charles Bukowski. A primeira ordem seria cronológica, que é a que eu vou mostrar a vocês. Mas tem uma outra ordem de leitura que a galera costuma fazer e dá certo. Mas eu, particularmente, eu prefiro seguir a risca ali por ordem de publicação. E o primeiro livro dele, né, o primeiro romance foi o Cartas na Rua, que foi publicado em 1971, tá? Ele dá uma geral aqui sobre os anos em que ele passou como funcionário dos Correios, tá? Não vou me aprofundar nesse livro aqui, porque eu vou fazer vou postar uma resenha dele na próxima semana, ou na outra, não sei. Ao longo do mês vai sair resenha desse livro aqui. Mas eu digo que, para iniciar, é um livro delicioso de ler e, ao mesmo tempo, traz situações assim que você percebe quem é a pessoa de Bukowski depois que lê isso daqui. Além dele, a gente tem o romance Factotum, né, que foi o segundo, publicado em 1975. Esse aqui, Bukowski apresenta o alter ego dele. Na verdade, ele aparece no primeiro, Cartas na Rua, o Henry Chinaski. Nesse aqui, ele tá tentando uma vaga no exército, é rejeitado, e aí ele tem que se sujeitar a vários bicos para poder sobreviver, e nesse meio tempo aí ele tenta ser publicado, né, com seu trabalho, e acaba sendo rejeitado também por várias editoras. Não é novidade para ninguém, mas se você nunca leu Bukowski, é bom saber desse detalhe. Henry Chinaski seria o alter ego mesmo do próprio Charles Bukowski. A gente vai acompanhando aí a trajetória desse personagem nos romances dele, e a gente percebe que muito dele é o próprio escritor, né? Então, ele foi publicado em 1975, né, como eu tinha dito. E o próprio nome Factotum, ele remete a essa coisa de um faz-tudo, como se fosse uma pessoa que fizesse várias coisas a fim de sobreviver, né? E aí a gente vê os elementos que já são bem recorrentes na obra dele, né? O alcoolismo, o problema com as mulheres, a jogatina, né, permeando ali toda a sua vida, né? E nessa fase dele aqui, ela fica bem aguçada na história. A gente tem também
o livro Mulheres, que foi publicado em 1978, se não me falha a memória. É um dos livros mais conturbados do escritor, né? Ele é acusado aí por muitos de ser misógino, por conta do tratamento que ele dá às mulheres em específico nesse livro. Eu não vou me ater a essas problematizações, tá? Mas o Mulheres é uma obra também, eu já falei sobre ela no blog, vou deixar aqui linkado no box de descrição. É uma obra que fala sobre as suas mulheres, né? Lídia, Lili, Valerie e tantas outras que passaram por sua vida, compartilharam da sua cama, mas não ficaram por muito tempo. Algumas uns momentos a mais, outras nem tanto. É aquela velha história de uma vez e para nunca mais. E aí ele vai relatando de uma maneira bastante mordaz e agressiva até, como ele enxergava essas mulheres com quem ele se relacionava. E até o próprio envolvimento com elas, ele é contado, ele é narrado de maneira bastante amarga. Mas acaba nos rendendo algumas risadas. É meio que Bukowski era um cara que ele dava risada da própria desgraça. Talvez por isso role a identificação comigo. Além desse livro, né, a gente vai para O Misto Quente, que é o livro que, na outra ordem de leitura, muitas pessoas recomendam para você ler inicialmente. Eu já falei sobre ele aqui no canal, vou deixar o link da resenha aqui no box de descrição e vocês podem assistir o vídeo depois. Misto Quente foi publicado, acho que em 1982, 83, acho que foi 82. E ele conta aqui os primeiros anos de Bukowski, aquilo que eu tinha falado na introdução, não é? Sobre a infância amarga, o relacionamento conturbado com o pai dele, o problema que ele teve com a acne e o quanto isso lhe trouxe problemas no período que ele estava na escola, a dificuldade de fazer amigos, de se socializar, de se envolver com outras garotas. Ele não era uma pessoa lá muito sociável e tudo isso ele narra através de Chinaski, o Henry Chinaski, com uma maestria, né, de prender o leitor na leitura, de fazer com que a gente acompanhe a trajetória, se identifique em alguns pontos, se compadeça dele em tantos outros, né? Mas é um livro assim que, se você nunca leu Bukowski e quiser iniciar por ele, ao invés do Cartas na Rua, é super válido. Mas assim, se você ler tudo que ele publicou e não ler esse daqui, é como se você não tivesse feito nada. Aí a gente vai para o Hollywood, que foi a minha experiência inicial. Eu lembro que eu peguei o livro emprestado com um amigo meu. Nunca tinha lido, apesar de ver alguns textos pela internet. Fiquei curiosa e ele disse, eu tenho um livro dele perdido lá em casa, tu quer? Quero. Li e fiquei, what? Não entendi muito bem. Mas esse livro aqui, ele fala a respeito de um escritor que está escrevendo um roteiro para um filme. E inclusive... esse livro aqui é o roteiro de um filme, é o Bearfly, Condenados pelo Vício, que foi protagonizado aí, quem deu vida ao personagem Henry Chinaski foi o ator Mickey Rourke. Eu vou fazer um vídeo falando sobre algumas obras dele que foram, que são livros e que foram protagonizadas por ele no cinema, né? Então aguardem que esse vídeo vai sair ainda esse ano. Mas assim, eu sou apaixonada pelo Mickey Rourke. Ele contracena com a Faye Dunaway, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela. E o próprio Bukowski, né, fez uma pontinha bem rápida no documentário, no filme, desculpem. Saiu uma postagem sobre o filme Bearfly, Condenados pelo Vício, lá no blog. Então fiquem de olho que nos próximos dias, ao longo do mês de agosto, esse post vai sair contando um pouquinho a respeito da história do filme, que foi baseado nesse livro aqui. Tá? E inclusive eu tô fazendo a releitura dele. E aí a gente segue, né, para o último suspiro do velho safado, Pup, né, que seria uma espécie de conto noir. A gente já não encontra mais o Henry Chinaski aqui, a gente já tem outro personagem que fica percorrendo as ruas sujas de Los Angeles, né? E aí ele vai se deparando com mulheres que vão aparecendo no seu caminho, mas ele está na pista de uma, que seria a Dona Morte. Seria uma espécie de despedida do autor, né? Porque o livro foi publicado meses antes
de sua morte, né? Meio que ele já estava esperando ali o que é que ia acontecer. E aí ele acabou publicando esse livro, essa aventura aqui, fazendo uma homenagem, né, àqueles filmes B dos anos 50, 60, que foram bem populares e trazem toda essa carga, né, de thrillers policiais daquele período. Lane, que é o nome do protagonista desse livro aqui, ele vai percorrendo essas ruas, ele vai adentrando na marginalidade da cidade de Los Angeles, né, a parte podre da cidade, e vai se deparando com várias situações que são bem clássicas, típicas de filmes B, né? Por último, mas não menos importante, fazendo uma menção honrosa, porque o livro merece, e olha, quando eu digo isso é porque ele realmente, né, deveria estar na lista. Eu tô falando de O Capitão Saiu para o Almoço e os Marinheiros Tomaram Conta do Navio. Essa obra, na verdade, são trechos do diário de Bukowski que ele iniciou em 1991 e terminou aí em poucos dias antes dele morrer, né, em 94. E esses trechos foram separados pelo próprio Buck, mas o livro só foi publicado 4 anos depois da sua morte. De longe, foi a leitura mais pungente, mais densa, profunda e eu não tenho nem adjetivos o suficiente para classificar isso aqui, mas foi a leitura de longe mais dolorida que eu já fiz do velho Buck. São trechos realmente muito amargos, muito mordazes, que trazem uma reflexão existencialista a respeito da sua vida e a todo momento ele está flertando com a morte. É como se ele convidasse ela para um drink. Ele já estava se preparando para o que vinha. E é meio angustiante você pensar, meio triste até, você pensar de que maneira ele escrevia isso aqui. Se ele achava que ia durar tanto tempo, desde o período que ele começou a escrever, que foi em 91, se ele ia durar tantos anos ainda em cima disso. Então, assim, é uma leitura que eu recomendo você ler depois dos romances, você pode ler intercalado, né? Se você seguir uma ordem cronológica, seria essa que eu apresentei para vocês. Mas dá para ler ele separado e você vai entender muito da alma de Bukowski nesse livro aqui. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Me contem aí nos comentários se vocês já leram alguma coisa de Bukowski. Ele tem vários livros de poemas, livros de contos. A maioria dos seus livros são publicados aqui no Brasil pela LPM Editores. Tem versões de bolso, a maioria dos meus são de bolso, tá? Mas tem algumas edições no formato convencional. Você pode optar por ler em e-books também. A editora disponibiliza e-books, acho que de todas as publicações dele em e-book, se você quiser essa opção. Tem algumas editoras que publicam livros dele também, mas infelizmente eu não tenho todos, eu tenho pouquíssima coisa. Acho que só tenho 1 ou 2 de outra editora, que não seja LPM. Mas isso é algo que a gente vai mudar, não é, amores? Então, me digam aí se vocês têm curiosidade. É um autor que tem áreas de cult e ao mesmo tempo acabou sendo popularizado nos últimos anos. Eu não sei explicar o porquê, mas criticado por alguns, amado por outros. Mas certamente ele causa incômodo a ambos os lados. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse guia de leitura. Eu espero que vocês tenham a oportunidade de conhecer Bukowski. Ele era um escritor de mão cheia, como a minha mãe costuma dizer, com alguém talentoso. Ele veio ao mundo sabendo mesmo fazer o que ele se propôs. E apesar das suas tantas adversidades e desventuras na vida, ele deixou um legado importante. E eu acho bom a gente compartilhar ele com os amigos, com os inimigos também. Então é isso. Aproveita e compartilha o meu vídeo também. Cus, tchus, papá.